Glória a Deus, Deus abençoe muito. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo, são 9 horas e 32 minutos. Eu vou até colocar aqui o fundo musical, minha gente, que eu estava esquecendo do fundo musical. Misericórdia, não posso esquecer o fundo musical, né? Deixa eu ver se esse fundo musical aqui é bom. Deixa eu ver. É ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. São 9 horas e 33 minutos. O tempo vai passando correndo, mas você já está aqui agora comigo ao vivo. E que Deus fale muito ao seu coração. Gente, eu vou apresentar uma coisinha linda para vocês daqui a pouco. Eu espero que ele não fique me atrapalhando. É um novo integrante aqui de casa, né? Mas daqui a pouco eu apresento para vocês. Tá bom? Deixa o pessoal ir entrando. Posso pedir uma coisa já para quem está aqui? Eu quero que você compartilhe a transmissão ao vivo com o maior número de pessoas que você puder, já que o algoritmo, como eu já falei para você, está péssimo. Eu até já fiz um canal no TikTok e também no Kawaii, para também a gente começar a fazer lives também no YouTube, como eu já falei, né, que ia fazer, mas deu um erro, e aí eu estou recomeçando essa projeção. Mas por enquanto que a gente está aqui, o mínimo que a gente pode fazer é levar a palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E eu peço que você agora, nesse exato momento, compartilhe a transmissão com o maior número de pessoas que você puder. Até eu estou fazendo já isso aqui, e que Deus ele fale muito ao seu coração. Deixa eu fazer logo aqui bem bonito. Eu vou entrar aqui no perfil, vou clicar. Vocês estão vendo esse link aí de cartinha, né? Vamos começar a divulgar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. E eu sei que Deus vai falar muito com você, viu, nessa noite. Rapaz, que palavra abençoada é a de hoje. Que Deus fale ao seu coração, que o Senhor se revele a você, que você realmente sinta a presença do Deus vivo sobre a tua vida, que coisas maiores Ele comece a fazer. Amando Neclai, veneira subeneaia por amor a ti. Por amor a tudo que ele já falou. É tão incrível que o inimigo tenta nos amedrontar, tenta nos tirar a visão, tenta deturpar o pensamento, a alma. A pessoa fica ali vivendo um processo de quase autoflagelo, né? Porque ela não entende porque Deus não está fazendo, porque está demorando, porque não está acontecendo, porque isso e aquilo. E Deus está trabalhando no íntimo da pessoa, no íntimo do coração dela, no íntimo do coração dele, por amar tanto você e por saber muito bem o que é necessário acontecer diante da sua vida. E todas as vezes que eu busco uma explicação associada ao meu desejo, o adversário vai tentar deturpar o mais singelo do meu sentimento, que é o sentimento da espera, né? Quantas vezes a gente ora e fala: Senhor, eu vou continuar esperando, eu vou continuar crendo, e vem um turbilhão de pensamentos. E muitos desses pensamentos são contrários. E muitos desses pensamentos são desafiadores. Muitos desses pensamentos tentam trazer sobre o seu coração uma visão de medo, de angústia e de dor. Mas Deus sabe o que está fazendo, né? Sabe. Ele nunca falha. Sobre ele nunca falha. E teve gente, e tem gente aqui que está me assistindo agora, que a vontade do teu inimigo mesmo, do teu adversário, era ter acabado com os projetos, com a projeção, com a vida, com os sonhos, com tudo. Só que uma unção de resiliência tomou conta de você no momento do desabamento. Quando eu falo no momento do desabamento, é quando tudo parecia tão perdido e você com as suas forças tão esgotadas, e do nada te veio a força necessária para permanecer ainda acreditando, lutando e batalhando. Por quê? Porque é bem verdade que tudo que agora acontece, tudo que vem até você, a mão de Deus vai adiante. Konoble viasai, vai adiante, vai sim. Porque Ele sabe tudo o que está acontecendo. Você não vai morrer à deriva. Gente, eu estou escrevendo aqui rapidamente para divulgar também. E eu quero que você divulgue a transmissão ao vivo, que eu já vou entrar na ministração para não perder tempo, né? Eu quero hoje explanar bem isso aqui que está muito forte, gente. Tá muito forte. E vai falar ao meu coração e também ao seu coração. Deus vai falar com você. Acalma o coração, porque agora esse momento
É um momento seu para com Deus, meu para com Deus. A gente está aqui em unidade, né? No composto, está chegando o pessoal, mas aqui é individual também. Porque o que está acontecendo, o que está sendo falado é só entre você e Deus. Tudo isso que vai ser falado agora vai ser apenas para literalmente testificar no teu coração que Deus é Deus. E que Deus não voltou, não volta atrás. E que Ele tem lembrado de você. E que Ele sabe quem você é. Que Ele sabe quem você é. Aleluia. E Ele vai falar muito ao seu coração. Aleluia. Deixa eu escrever. Eu quero que você clique aí no linkzinho aqui de cartinha e vá enviando. Pode ser? Vou fazer rapidinho aqui e eu quero que você já comece a divulgar. Glória a Deus. Boa noite para quem vai chegando. Daqui a pouco eu vou apresentar essa coisinha aqui pequenininha para vocês, viu, gente? É um novo amiguinho. Espera aí. Boa noite, Pai do Senhor. Se alguém tiver dificuldade, tá, gente? Que bom, gente, vamos divulgando. Ó, se alguém tiver dificuldade, vocês falam, né? Vocês falam sempre a mesma coisa. Não tá escutando bem? Não tá escutando bem? Então, sai novamente, fecha o aplicativo, entra. Ou então aumenta o volume, né? Tem gente que falou pra mim que aumentando o volume consegue escutar o áudio. Então vocês falam algo assim, porque não tem como eu digitar agora, né? Aí, se alguém falar que não tá escutando o som, por favor, vocês escrevem aí e colocam, tá bom? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Prontinho. Tô terminando. Vocês também já estão divulgando? Então vamos lá, né? Vamos começar com oração. Uma oração breve. Acho que já deu certo aqui. Deixa eu ver. Pronto. Já deu certo. Para mim aqui já deu. Eu sei que Deus vai falar com você. Eu sei que o Deus vivo de Israel, Emmanuel Clay, Vendegia Subinenaia, vai falar com você. Meu Pai, Tu és um Deus de surpresas. E o Senhor já me faz entender que uma mulher que tem esperado em Ti terá uma surpresa, meu Deus, agora ainda. Navando sobecai, lembrando subeneaia. Ah, meu Deus. Mas não vai ser uma benção pela metade. Eu quero que você escute bem o que eu vou te dizer. A surpresa que você vai ter vai ampliar o teu coração agora mesmo nesse mês de março. Sabe, a tua alegria. Mas o mover concreto vai ser em abril. Mas logo agora em março, tu já vai sentir o teu coração alegre. Porque aquilo que parecia tão difícil à vista dos olhos para ti, vai acontecer. Vai. E tudo que Deus faz, Ele faz muito bem feito. Ele sabe como exercer no meio do processo o que é necessário para desbaratinar, para lançar por terra, desarrigar, dissipar a fúria do teu inimigo. E o que Deus vai fazer por ti é só para te mostrar que por mais que o inimigo se levante contra aquilo que já está determinado em teu favor, ele vai voltar por 7 caminhos. Eu vejo um espírito maligno que tentou muito lançar setas incendiadas, atingir o mental, o emocional, conturbando pensamentos, agindo até mesmo diante da saúde, porque veio dor de cabeça, veio um sentimento de vazio, era uma coisa, sabe, um misto de coisas, de emoções, de sentimentos. Só que quando Deus entra no negócio, e quando Deus sabe muito bem como ampliar o sentido real de tudo, por amor a ti, Ele vai adiante das portas, Ele vai endireitando os caminhos tortuosos, Ele vai retirando o dedo sujo do inimigo, vai confrontando até o existencial. Por que, Gustavo, Deus vai confrontando o existencial? Porque às vezes o inimigo trabalha com aquilo que já existe, com aquilo que é existencial aos teus olhos,
com aquilo que você vê, com aquilo que você enxerga. E o inimigo tenta, através dessa superficialidade, mostrar um cenário distorcido, irreal. Porque quando Deus trabalha no meio de toda essa parafernália contrária a você, Ele sabe muito bem que sozinho você pode até perder, mas com Ele você nunca vai perder. E o inimigo sabe que você não está só. O adversário sabe que você não está sozinha ou sozinho. O inimigo sabe e aposta fichas ali tentando distorcer, contrariar e usando, blecando sobre repercussões de engano contra o seu ânimo e contra as certezas já claras e nítidas no seu coração. Mas a mão poderosa de Deus vai além e diz para você, e logo de início dessa transmissão ao vivo: não temas. Porque o que tem que acontecer, o que tem que estar diante da sua vida, o que se moverá diante de todos os âmbitos da sua história, é para mostrar que de forma inconfundível a mão poderosa do Senhor foi adiante e fez por ti, amando como a sabre, o que você não poderia fazer. Você disse para Deus: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu não posso fazer mais nada. Essa situação, essa causa está nas tuas mãos. Eu não posso mover mais nada. Chegou numa situação que Deus realmente deixou isso somente nas mãos dele. E aí é que entra aquilo que eu sempre falo para vocês, que é a coisa mais linda e necessária. Já não está mais no teu controle, está no controle de Deus e está nas melhores mãos. E se alguém disse, ou se o teu consciente, ou se os teus pensamentos, ou se o adversário utilizando mecanismos de setas de engano, vem contra ti dizendo que não vai acontecer a profecia, a revelação, tu tens que repreender. Uma das coisas que eu ministrei no domingo na Vitória é Nossa, em um momento, e eu vou repetir aqui, e eu já falei em lives aqui também, é que existe muita diferença entre a petição e a declaração. E quando você declara, você está dizendo ao mundo espiritual: isso é meu, isso não vai ser roubado, a cura é minha, eu já estou curada, já estou curado, a minha vida financeira vai mudar, a porta vai se abrir. Você não vai dizer pedindo que a porta se abra, você vai declarar: a porta já se abriu, Deus já está agindo. E aí você vai declarando já para a visão direta do que ocorre ao seu redor, do que está diante de você, que você não ficará à deriva, que as circunstâncias e tudo que está diante de você não ficará do jeito como se encontra, porque a mão de Deus vai adiante sobremaneira para te surpreender. Gustavo, você crê que eu vou realmente cantar o hino da vitória, que essas profecias que foram me dadas, que essas revelações, que o meu intuito de fazer campanha, voto, de chorar, tudo vai dar certo? Eu não tenho nem dúvidas, porque quem falou não fui eu, não foi Deblecande, a Sebre é coisa da minha cabeça. E por tantas vezes tu sabe o quanto foi testificado no teu coração, o quanto Deus testificou, o quanto Deus falou, o quanto Deus declarou, Sebre, que o cenário seria mudado, transformado, e eu até posso dizer com toda legalidade, transformado da água para o vinho, transformado da água para o vinho, mudado, e sempre o melhor de Deus fica para o final. Tudo aparentemente parece desgastado, tudo muito limitado, tudo muito contrário, e Deus vai lá e trabalha e executa o querer dele e mostra a grandeza dele sobre ti, porque ele sabe como trabalhar diante de tudo que é preciso e necessário em sua vida. Você realmente vai testemunhar e testificar que o Deus vivo de Israel, aquele que trabalha por ti e exerce sobremaneira o seu poder e a sua glória no sobrenatural, invadirá os setores físicos e materiais da tua vida, e nada do que você agora vê, e nada do que você agora sente ficará da mesma maneira, por uma só razão: ele prometeu e ele vai cumprir. E por ele ser o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Deus que nunca perde uma batalha e uma guerra, ele entrará diante de todos os obstáculos para mostrar ao seu filho, para mostrar à sua filha que a ordem foi dada e não pode recuar, que a ordem foi dada e você não vai recuar. Não tenha medo, porque o que vem
para os teus próximos dias, semanas e meses, é para o grande testemunho ser contado. Quem realmente pensou que você teria que mudar de casa, mudar de lugar, mudar literalmente de situação, de âmbito financeiro, porque a escassez, o medo, a dor e tudo que te torna dependente de alguém te estimularia a viver uma situação ainda mais difícil, vai ter que entender que Deus entrou na situação e você é só dependente de Deus. Você não é dependente de mais ninguém a não ser de Deus. Chegou o tempo de você só declarar, não só pedir, mas declarar. Gustavo, eu tenho que pedir? Tem, continue pedindo. Mas você tem que declarar. Você tem que declarar, não é só pedir. Você não vai só pedir, você vai declarar. Você vai declarar, mandou uma saia, porque Deus está agindo em seu favor. A ministração de hoje, ela vai falando, ela vai interligando o que a gente mais tem aqui dentro das nossas emoções, dentro do nosso âmbito mental e também emocional. Eu quero colocar a ministração de hoje como palavra revelada, intitularizada como Conhecendo Melhor a Própria Alma. Esse é o título da ministração da palavra revelada de hoje. Gustavo, isso vai falar comigo? Vai, sabe por quê? Porque a coisa que o inimigo mais tenta colocar em dípices de erro e em falhas dentro de você é o teu próprio conhecimento. É você conhecer a si mesmo. É você entender a grandeza de Deus na sua vida. É você entender o que Deus viu em você quando você já não enxergava mais nada. É você ter a visão e a mente de Deus aplanada diante daquilo que é distorcido à margem do seu coração. Existem agora pessoas que estão me assistindo e que se sentem nada, estão se sentindo tão abaixo do nível, estão imaginando que não podem viver, que não podem ser, que não podem estar, que não vão se sujeitar, que nada vai mudar, que as coisas são assim mesmo, que não nasceu para ter voz ativa, que não nasceu para realmente triunfar, para estar em lugares maiores, para estar em plataformas maiores. Só que aquilo que Deus decretou, aquilo que surgiu no coração de Deus quando você ainda era uma substância informe, não foi da boca para fora. Deus, ele faz o que é necessário para mover o cenário e mostrar que nos confrontos do seu eu, nos avessos do seu eu, diante de tanta coisa contrária, desestimulante que você enfrenta nos pensamentos, ele sempre vem com a palavra rema de alcance para a tua alma. E eu vou repetir aquilo que eu disse ontem, antes de ontem, na nossa transmissão. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga o forte, diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, rico sou. O que Deus fará diante da sua vida está interligado ao que você conhece sobre si mesmo. Aquilo que Deus viu em você está sobre você e será concretizado nesse ano de 2025. E que mandebaria sai. Por quê? Porque Deus sabe muito bem como agir no meio das circunstâncias mais inevitáveis, no meio daquilo que tenta distorcer as palavras, no meio daquilo que tenta contra o seu ânimo e as certezas de Deus na sua vida. Mas Gustavo, tá tão difícil, eu acredito, eu sei que tá difícil, mas maior é aquele que te escolhe no meio de toda essa centralização desgovernada e te faz vencer as batalhas do seu próprio eu. Olha bem, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32 diz assim: Quem conhece bem o seu próprio coração é sábio. Quem domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Eu vou repetir porque Deus está mandando eu falar para alguém aqui que está querendo agir por conta própria. Sabe, tá acontecendo muita coisa, eu tenho que falar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, tem que ser do meu jeito, alguma coisa eu tenho que fazer. Ainda bem que tem gente que está aqui e pede confirmação de Deus, e pede para Deus falar primeiro, e pede para Deus não deixar o seu pensamento e a sua vontade ser maior do que deveria. Então vamos lá, eu vou ler novamente. Quem conhece bem o seu próprio coração é sábio. Quem domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Você está escutando isso? É muito forte. E eu já vou logo interligando o primeiro ponto da palavra revelada. A importância de conhecer a si mesmo.
A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha bem o que diz aqui. A palavra fala em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nessa versão que eu leio aqui agora, falou exatamente assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí logo em seguida o Senhor fala: eu Senhor, conheço o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha bem, quando eu compreendo a intensificação do que Deus faz através da minha vida e o que é necessário ser mudado diante de um parecer, uma das coisas mais claras caem por terra diante da sua vida diária. É uma mentira camuflada e até por muitas vezes anestésica do inimigo. Porque o adversário vai tentar anestesiar a alma com dor. Vai tentar colocar conflitos internos e uma perturbação mental e emocional ligada a pensamentos destrutivos. E esses pensamentos que por muitas vezes vêm, são pensamentos, a mão Deus sabe, ligados ao que ainda não aconteceu. Ligados ao filho que não mudou, ao casamento que não, a vida sentimental que não deu certo, o trabalho, tudo interligado ao que você ainda não tem, né? Por muitas vezes esses pensamentos interligados ao desânimo vêm como o maior confronto de alma. E isso tenta tirar, um parecer real do que Deus coloca dentro de ti, mesmo quando tudo parece tão limitante, quando tudo parece tão confrontoso à vista do que você não consegue ser ainda. Existem pessoas agora, sabe, que precisam entender uma coisa: não foi pela sua força, não é pela vã maneira como você tenta executar uma coisa e outra, não é tentando convencer alguém, tentando ganhar crédito com alguém, tentando mostrar a sua verdade para alguém. Existem momentos em que o silêncio serve como uma grande resposta, porque aquilo que tu não conseguir falar, Deus vai falar por você. Aquilo que você não conseguir mudar, Deus mudará por você. Aquilo que no meio das lágrimas, mesmo você insistindo em bater, teclando na mesma tecla, tentando mostrar um parecer claro, Deus validará a maior resposta e te justificará no meio de um descaso. E quando eu falo de um descaso, eu falo de uma precipitação mútua, que muita coisa está acontecendo, parece que muita coisa precipitada está acontecendo, e você está se perguntando: meu Deus, isso daqui está acontecendo agora por quê? E por que isso também? E por que logo isso? Parece que existem coisas na sua vida que agora estão vindo, e não estão vindo em parcelas, está vindo tudo junto, um agravo de juros mental, emocional sobre você. É como se o adversário quisesse, a sebra, tombar os teus sonhos, os teus sentimentos, mande ou cobre a sebra, atingindo diretamente o seu coração. Mas Deus, ele sabe muito bem até onde tu suporta tudo isso. Mas Deus sabe muito bem até onde você consegue suportar essa ação centralizada e contrária, que vem como um balde de desânimo para você. Mas olha bem, há uma alternativa clara e certa. Eu vejo Deus reconstruindo um cenário que o inimigo tentou derrotar e disse: nunca mais vai ser uma família, nunca mais vai ser uma casa, nunca mais estarão reunidos à mesa. E Deus manda eu te dizer: mulher, eu te prometi, e eu vou colocá-los todos novamente dentro da casa, todos amando sobecai ao redor de uma mesa, todos estarão reunidos para testemunhar e testificar algo que na vista de muitos, aos olhos de muitos, parece impossível, mas é real porque eu te prometi, é real porque eu sou Deus, e eu posso trabalhar na significância daquilo que aparentemente ao mundo é insignificante e contrário, porque eu, o Senhor, escutei a voz do teu choro, do teu lamento, e do que o inimigo agora vem com uma grande afronta contra você, mas não tirará o anel da promessa que eu coloquei no teu dedo. O Senhor mandou falar dessa forma: o inimigo não vai tirar o anel da promessa que eu coloquei no teu dedo. E é muito mais do que uma promessa ligada à vida sentimental, tá?
Esse anel que o Senhor me faz ver em visão, é Mandeclaia Sebra, é de promessas, é uma coisa tua para com Deus. Porque quando todos te abandonaram, e quando muitas coisas começaram a dar errado, Neblei, quando muita coisa ficou contrária à vista do teu entendimento, dos teus olhos, da tua percepção, a única pessoa que não saiu, Tebomecai, a Sebra, foi o Senhor. Ele esteve contigo, Ebleican e a Saiba, diante de todas as precipitações que o inferno tentou acometer até contra a tua própria vida. Tem pessoa aqui, Evão, de Saiba, que se fosse pela vontade do inimigo, se fosse por um parecer maligno, não estaria mais com vida na terra. Só que a mão de Deus foi além. Eneclai, Venecobasaia, e lançou por terra uma mentira acobertada do adversário. Lançou por terra o que o inimigo tentava incitar como erro, como falha, para que a pessoa aceitasse o que está acontecendo, para que a pessoa vivesse do jeito que está vivendo. E Deus manda eu te dizer, eu sou o Deus que trabalho e executo com o meu poder e com a minha glória algo novo. Neblane a Sebra, que não apenas está enfatizando um cenário, não é apenas algo, Necouve a Sebra, que passa corrido aos olhos, vai ficar estabelecido e ninguém mais conseguirá roubar ou tirar de ti. Uma luta vencida não será repetida. Uma batalha vencida não será repetida. Uma situação e uma circunstância interligada a tudo isso jamais estará repetida à vista dos teus olhos. Olha aqui dentro da palavra. Davi entendia a necessidade. A Bíblia fala que ele sempre pedia a Deus que examinasse o seu coração. A Bíblia fala isso em Salmos 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os caminhos e os meus pensamentos. Ficar sujeito à sua própria vontade, aos teus próprios sentimentos, te acobertará, ou melhor, te interligará a uma fragilidade. Toda vez que você dá razão para a voz da emoção e dos teus pensamentos, o adversário vai tentar fragilizar a tua alma para o dia seguinte. É por isso que às vezes você até quase dorme bem, mas por tantas tensões do que acontece, você fica vagando entre pensamentos antes de dormir. E muitos desses pensamentos te elevam para uma perturbação, para uma preocupação, para uma ansiedade. E você vai dormindo pedindo a Deus para proteger e te livrar no próximo dia. Você vai orando por quem precisa. Só que aí entra um parecer mais claro ainda. Eu não posso me deixar levar pelos meus pensamentos e emoções. Eu preciso pedir para que Deus centralize e coordene os meus pensamentos, a centralização das minhas ideias, porque agora o adversário está tentando te confundir dentro da tua mentalidade, porque o alcance real do inimigo seria fazer o que você agora, à vista dos olhos, não consegue interpretar, não consegue entender o porquê do processo da demora. E Deus manda eu te dizer, porque nunca foi do seu jeito. A Bíblia nos fala também em Coríntios capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz aqui, para você entender a intensificação de tudo. Olha bem, examinai-vos vós mesmos e permanecei na fé. Provai-vos a si mesmos. Sabe o que está dizendo? Paulo estava tentando nos dizer em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que a gente precisava se examinar, que a gente precisava fazer uma autoanálise, nos examinarmos a si mesmo. Como assim, Gustavo? Você tem que ver, você tem que entender que pensamentos que te levam para a tristeza e para a dor estão circulando rotineiramente dentro de você com uma só percepção de neutralização espiritual. O adversário está colocando todos os dias esses pensamentos na sua cabeça, porque ele sabe que cedo ou mais tarde isso pode te derrubar emocionalmente, espiritualmente. A visão mais direta e certa é que se eu não fizer um autoexame dos meus pensamentos e literalmente confrontar esses pensamentos através da palavra, eu carregarei comigo uma lástima, uma dor.
Um pensamento circunstanciado dentro de um prazo que eu limitei. Porque muitos de nós somos assim. A gente fala, Deus age, opera, a gente até acredita. Mas a gente sempre fala, Deus, só tem esse prazo aqui, viu? Deus, por favor, me socorre porque eu não estou mais aguentando. E a gente começa a colocar um limite, começa a colocar um tempo. Às vezes não tem um tempo, um limite certo. Não é uma coisa que você fala assim, olha, eu estou colocando uma data X. Mas por tantas vezes, dentro do prazo do relógio, você vai ver as semanas passando. E isso vai te conturbando ainda mais. Isso vai realmente mexendo com o seu emocional, com o seu estado psíquico. E então em Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz, você precisa se examinar, você precisa permanecer na fé, provai vocês a si mesmos, provai os vossos pensamentos, provai as vossas emoções. O que isso quer dizer? Existem pensamentos e emoções, existem conturbações diárias do que vem sobre a sua mente, que na verdade é um alto flagelo do inimigo, tentando contra você mais uma vez, porque sabe que você no meio desse processo vai desanimar pelo que ainda está acontecendo e pelo que você está pensando negativamente. Às vezes não está nem acontecendo. Eu vou dizer uma coisa aqui porque Deus está mandando falar. Às vezes o inimigo coloca pensamentos estrambólicos e a mulher acredita que o homem que Deus devolveu para ela, na casa dela, está traindo ela. Ela acredita isso porque no passado aconteceu. Ela acredita porque no passado ele traiu mesmo. Ele foi realmente um homem infiel. Só que aí, tudo agora está desmantelando, está martelando na cabeça dela, no sentido mais contrário possível. E qualquer coisa que acontece, ela já pensa, está me traindo, está acontecendo isso e aquilo. E por tantas vezes, olha o que eu estou te dizendo, não é isso. Mas o inimigo está trabalhando através de todo esse processo. Agindo no meio de toda essa visão, nessa conturbação de mente, porque sabe que isso já aconteceu, e você vai trabalhando, você vai interligando um passo a outro, um confronto a outro. Por quê? Porque a autoexaminação, de olhar em volta e entender o que está acontecendo com você, em particularidade, tem que ser levado para o lado espiritual. Tem gente que só leva para o lado psíquico, emocional, só leva para a questão da razão. Não, eu tenho razão para ser assim. Eu já conheci pessoas que no meio do seu confronto, elas viraram temperamentais demais, explosivas com todos à sua volta. Porque elas estavam realmente com o peito inchado, por muitas vezes em razão, mas a razão e a ignorância, e a prepulsão e a soberba levaram para o maior desafio, permanecer com a verdade. Então, por mais que coisas tenham acontecido contigo e muita coisa errada esteja acontecendo na casa, na família, eu posso até falar uma coisa mais clara, ó, não precisa ser só homem e mulher, relacionamento não, mas pode ser uma vida conturbada dentro de casa, entre filhos, entre parentes, dentro de um trabalho, entre pessoas que não gostam de você. Uma coisa é o que está acontecendo, isso que está se levantando, etc. E por tantas vezes, se eu não me examinar e me conhecer, o adversário vai trabalhar para destrambelhar as minhas emoções. É por isso que tem gente que depois chega para mim e fala assim, pastor, eu me desconheci, eu não sou essa pessoa. Eu fui tão ignorante, eu fui tão bruta, eu fiz uma coisa e foi... E por que aconteceu isso? Porque o pensamento e a visão estavam circunstanciadas a pensamentos negativos. O inimigo ficou trabalhando por dias em cima disso. O adversário foi enchendo a pessoa de desvaneios. O adversário foi enchendo a pessoa de pensamentos circunstanciados, negativos. O adversário foi trabalhando e a pessoa não repreendeu, ela foi alimentando, ela foi deixando acontecer. E quando isso não é levado para o lado da arrogância, da pessoa explodir no mundo, explodir para as pessoas, a pessoa também pode interceptar isso da forma mais depreciativa e melancólica da vida. O inimigo vai trabalhando em pensamentos contrários, trabalhando numa vertente mentirosa, e depois a pessoa está lá depressiva, angustiada, porque tudo que ela pensa, ela acha que já é verdade, que tudo que está acontecendo, ela acha que é contra ela, que tudo que está ao redor dela é negativo, nunca vai acontecer nada bom para ela. Por quê? Porque está fermentando na cabeça dela que nada de bom pode acontecer. Gente, a guerra mental é pior. A batalha mental é pior. A falta de uma saúde mental é pior.
Porque o adversário sabe muito bem que confrontos existenciais podem ser resolvidos com abraço e com pedido de perdão. Mas se ele fermentar na tua cabeça mentiras e te fazer acreditar que tudo está contra você e que é um confronto real contra a sua vida, ninguém mais vai confiar, não vai mais ter amigo, não vai ter mais isso. Nem... Por quê? Porque o inimigo está colocando, o adversário está sentenciando, está te provocando a novo eclave, a sebra, a olhar em volta e dizer: é tudo caso perdido, não tem mais nada para mim. Isso acontece muito. Não, Gustavo, mas é uma verdade. Eu sei. Só que para você que já está vivendo um processo de fragilidade, muitas das vezes toda a circunstância te interligará a querer estar só. É aí é que mora o perigo. Porque quando eu não me conheço a si mesmo, e eu não peço a Deus para trabalhar dentro de mim, no meu interior, o adversário vai me confrontar dentro de uma realidade até obscura, ao ponto de me ver só. Ao me ver só, sem amigos, sem familiares, sem ninguém. Por quê? Porque ele conseguiu interligar todo o processo, desmodificando tudo, embaraçando meus preceitos, o que eu tenho em visão, o que eu tenho em alma, o que eu tenho em mente. Por quê? Porque tudo aconteceu muito além do meu ideal. Eu vejo agora um anjo tocando na cabeça de uma mulher. Você pode não sentir bênção, mas não tem problema, mas ele está tocando na tua cabeça. Sabe por que está tocando na tua cabeça? Porque por muitas vezes o inimigo está andou e a sebra te angustiando. Não é só uma vez na semana. Quantos dias tem acontecido isso? Quantos dias tem sido uma guerra e uma batalha, se pôr de pé e se manter de pé? Quantas vezes na dificuldade e no meio de uma ação contrária, você se pergunta: Deus, me tira disso, tira esse vazio de mim, tira isso da minha cabeça, tira isso, e Deus manda eu te dizer: eu vou tirar, eu vou limpar completamente, eu vou mover a sebra todos os sentidos, eu vou trabalhar na dimensão certa e correta para te mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Por amor a ti, por amor do que Devlander sabe, eu quero fazer diante de ti, por tudo que pode ser a blecan e a sebra elevando sobre modificado através do que você é em mim, porque diz assim o Senhor: Amando Oriclaiver Sabandear Saia, filha, o teu choro impactou Amando Cyber sai o mundo espiritual. O choro mais sincero é o choro da dependência emocional, espiritual, mental. É quando você chega e fala: eu não tenho, não posso, eu não sou nada, me ajuda. E o Senhor te viu. É esvaziada por dentro. E por ter essa crise existencial do teu vazio, e você se vê realmente sem ter nada ou não mudar nada, porque dentro do maior confronto, tem dedos acusadores apontando contra ti. E que mal tu fez? E que mal tu fez? Porque sempre você tentou só ajudar. E que mal você fez ao ponto de se levantarem contra você, de não entenderem que não beaçava das. Mas diz o Senhor: eu sou Deus, para continuar declare a sebra diante de você, e para fazer por você o que é preciso, mesmo quando tudo ainda está rumo a uma contrariedade. Eu quero continuar aqui. Escuta, os 3 aspectos da nossa alma. Eu quero falar para você uma coisa. É bem rápido, mas eu preciso falar isso para você entender o quanto o adversário trabalha dentro desse composto de mentes, emoções e vontade. Eu vou repetir. Mas Gustavo, será que isso é importante? Claro que é. Tu tem promessa? Você não tem promessa? Deus não te fez promessas? Deus não te falou que vai fazer isso? O inimigo está atacando o quê? A tua alma. O inimigo está atacando a tua alma. É por isso que a tua alma por muitas vezes fica abalada, ansiosa, desesperançosa. Acontece tantos agravos aqui dentro. E a alma é a junção de pensamentos, de emoções. Alô, mecai, é necessário isso. Olha bem, vamos lá, vamos para o primeiro ponto interligado. O que você tem pensado?
O que está vindo constantemente nos teus pensamentos? Se a mente é um campo de batalha e seu adversário está trabalhando dentro dessa performance, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que isso quer dizer? É que quando tu reformula a tua mente, quando o Espírito Santo reformula as tuas ideias, você age diferente. Você sente diferente. Até o teu corpo responde diferente. Sabe por quê? Muitas das vezes vem uma dor de cabeça, uma cefaleia aguda, que demora dias, né? Tem até cefaleias em salvas, que às vezes é no fundo de um olho, é na cabeça de um lado só. A pessoa está passando por uma coisa, não entende, mas tudo isso está dentro de uma grava. O adversário está trabalhando dentro de um percentual de dificuldade, porque a pessoa não renovou os pensamentos, não conseguiu estimular os pensamentos a ser diferente. O inimigo está confrontando você, está agindo através de tudo isso dentro da complexidade do que tu pensa. Então, Gustavo, o que você está querendo me dizer? Não deixe esses pensamentos te dominarem. Mas, Gustavo, a minha vida não deu certo, isso não aconteceu, eu não sou feliz, não dei certo com ninguém, não abriu a porta, nada aconteceu. O inimigo está entrando mais uma vez. Você vai falando e você vai logo diagnosticando. Mas por que eu tenho que ser assim? Mas por que a logística de eu aceitar tudo isso? Então, se os pensamentos contrários têm te dominado, repreenda em nome de Jesus, porque a última palavra quem dá é Ele, e o que Ele decreta em seu favor, ninguém consegue mudar. Outra coisa, interligada ainda no que você está pensando, você tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus? Sabe, uma das coisas mais claras que eu vou lhe dizer não é só ler a Bíblia, não. É você pegar versículos chaves e usar contra o inimigo. Porque quando Jesus foi estimulado, impulsionado pelo Espírito Santo a ir para o deserto, e ali enfrentou o inimigo e jejuou, literalmente 40 dias, a Bíblia fala que o inimigo tentou vir contra ele e ele venceu através da palavra. Às vezes você não consegue tantos estímulos porque não é só versículos decorados, mas versículos que interpretam ou demasiadamente estão ligados ao que você está passando e enfrentando. Dentro da sua vida e do que você está passando, existe sempre um versículo ou uma peça-chave dentro da palavra que revela e que é atribuída à sua vida dentro da retrativa do que você passa. Como assim, Gustavo? Deus sempre tem uma resposta para você dentro da palavra. Sempre tem algo que está interligado a você, que é para você e que vai acontecer com você. Porque o Deus de hoje é o mesmo de ontem, de hoje e será de eternamente. E se Ele fez no passado, Ele fará por você também. E se Ele livrou no passado, Ele te livrará também. E se Ele deu vitória sentimental no passado, Ele te dará também. Se Ele deu vitória na vida financeira, Ele moverá o cenário, mas vai te tirar da dependência e moverá por você também. Você precisa continuar crendo. Mas, Gustavo, não é fácil. Não é. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou querendo te dizer para você não deixar esses pensamentos te dominarem. E também estou dizendo para você alimentar a sua mente com a palavra e com louvores. É uma guerra. E a guerra é invisível. Tem gente que vai apertar a tua mão e nem sabe o que está passando por dentro. Tem gente que está ali pegando com você assim, tudo bem, e você tudo bem. Né? Eu sempre costumo dizer que quando alguém liga de telefonia, né, alguma coisa assim, oi, tudo bem, senhor Gustavo? E aí eu sou obrigado a falar tudo bem, mesmo não estando bem. Porque a pessoa, ela não quer saber se eu estou bem, ela é só apenas sendo formal. Imagina alguém ligar para você, eu já falei isso, né? Alguém ligar para você e perguntar, oi, tudo bem, Maria? E você falar, não, tá tudo bem não, tá acontecendo um problema, tá acontecendo uma coisa. A pessoa vai ficar meio muda assim. Pois é, eu tô ligando aqui para falar sobre a sua fatura, tá entendendo? Porque a logística não é falar sobre a sua vida, não é falar sobre a formalidade do tempo, do que está acontecendo. Somos obrigados a fingir que está tudo bem, não é verdade? Por muitas vezes você é obrigado a fingir que está tudo bem. E aí é o que tá. O adversário tenta dominar a mente, ele tenta declove a cebra contra os teus pensamentos, porque se você não reformular os seus pensamentos, aquilo que está instigado dentro de você, o que está acontecendo, a necro ganha mais voz do que qualquer coisa. E aí você vai sofrendo, camuflando todo o processo, porque isso é devastador à mente.
Anobecrai, veneblando sai. Ah, Gustavo, e aí? O que mais eu tenho que falar? O que você mais tem a me dizer? Melhor dizendo, como você tem reagido? O primeiro ponto que eu interliguei foi o que você tem pensado e como você tem reagido. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 12, versículo 25, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu vou repetir. A ansiedade no coração o abate, mas uma boa palavra o alegra. O que isso quer dizer, Gustavo? Pastor Gustavo, isso quer dizer que se eu me deixar dominar e reagir no composto de tudo que está acontecendo, que está fora de mim, fora do meu controle, o negócio muda. Existe também uma psicóloga muito famosa aqui em Fortaleza, que eu não me lembro muito bem o nome dela, é psicóloga, terapeuta, Beatriz, alguma coisa assim. E ela falou algo muito importante um tempo atrás, e eu anotei isso para a minha vida. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, que nós não estamos no controle de nada. Não estamos, e realmente nós não estamos no controle de nada. Quem está no controle é Deus. Então você precisa colocar uma coisa na tua cabeça de uma vez por todas. Você não está no controle de nada. Você não tem como segurar as coisas, nem o tempo, nem pessoas, nem lugares, nada. Você não está no controle. Quem está no controle é Deus. Ah, Gustavo, isso é um confronto, mas é uma realidade. E ao mesmo tempo que é uma realidade, pode ser um conforto para você. Porque se você não está no controle de nada e é Deus que está no controle, então deixa Ele agir. Deixa Ele operar. Todas as vezes que tu segura algo com as tuas mãos, a ansiedade abate você. Todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa pela força do braço, a ansiedade te conturba. Todas as vezes que você tenta mudar a história, mudar um parecer, uma mente, uma pessoa, uma circunstância, a falta do dinheiro, tudo isso vai te abater. Deixa nas mãos de Deus. Mas Gustavo, você está querendo dizer para eu não me preocupar? Não, não é isso. Você pode se preocupar. Você pode ter uma visão generalizada sobre o aspecto, até uma ansiedade interligada a isso, mas isso não pode ser a tua verdade. Isso não pode ser a maior base de arma de que o adversário confronta você mesmo com esse grande desestímulo, porque é uma base que o inimigo tenta acarretar sobre você como um balde de água fria, como um iceberg contra você, porque sabe que você vai se desestimular, vai se abater pelas coisas que não aconteceram. Então deixa nas mãos de Deus, porque se Ele realmente, como Ele falou, Ele vai cumprir. Tem a mande o cobre, a sebra, Deus manda eu te dizer, sabe, porque tudo isso acarretado contra ti, causando desvaneios ininterruptos no teu coração, causando tanta tristeza e angústia e ansiedade, estão interligados ao que você não está sobre as mãos, não está no teu controle, está no meu controle, e sou eu que vou fazer, assim diz o Senhor. Camado sobrecargo, tem um pouco tempo, olha só. Eu vou falar só 2 perguntas para você. Não precisa me responder, mas olha só como o inimigo trabalha, devolve a sebra diante da sua alma. Você tem controlado suas emoções ou elas têm te controlado? Hein? Como você está reagindo quando é contrariado e está passando por dificuldades? Por que, Gustavo, você está falando isso? Porque por muitas vezes, se você está passando por um processo onde as emoções estão conturbadas e existem pessoas e circunstâncias tentando contornar ou controlar você, o que você tem que fazer é: Deus, as minhas emoções estão nas tuas mãos. Eu não vou deixar ninguém governar as minhas emoções. E eu também não vou governar as minhas emoções. Eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Nem é você e nem ninguém que vai controlar as tuas emoções. É o Espírito Santo de Deus. Como você reage quando é contrariado, hein? E quando você passa por dificuldades? Até aí o acúmulo da alma, o sentimento, a visão, o que acontece, o que vem, o medo, as situações, tudo isso confrontando você no seu emocional, no seu estado físico, mental, emocional. Por quê? Porque tudo isso está sendo usado como uma parafernália antiga do inimigo. Porque sabe que você é o tipo da pessoa que às vezes não consegue ficar calada, que não consegue levar desaforo para casa, que não consegue ficar na sua porque é difícil, mas eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Deus está dizendo: Amandoclai, vendei a sebra, tu deixou nas minhas mãos. Se esqueceu. Você esqueceu daquele momento de oração que tu disse: eu não vou falar mais nada, eu vou deixar nas tuas mãos, Senhor. Foi o que tu disse.
Amando Ekeba, Sabe, tu falou dessa forma, eu vou deixar nas tuas mãos, Senhor. E você falou isso dizendo que iria a Volver Sabanaia cumprir. Então diz o Senhor, então por que você ainda está agindo? A Levobeca é necessário. Entendeu o que eu estou querendo contigo diante disso? O maior conhecimento que está agora interligado a você, sabe, a tua alma, sabe, é o que você não tem conhecimento, não tem visão, mas eu estou fazendo por amor a ti, para te mostrar que eu sou poderoso na guerra e que eu posso operar de uma forma extraordinária diante da tua visão. Pode parecer tudo muito contrário ainda, pode vir contra você a mandoclaia, a fúria do inimigo, mas a minha mão poderosa se centraliza diante de tudo. Olha só, em Lucas capítulo 22, versículo... Eita, meu Deus, deixa eu falar a visão que eu estou vendo agora. Eu estou vendo um anjo de Deus visitando uma situação contrária, visitando uma situação que gera medo, dor. Não estou enfatizando nada contrário, mas é dor, é tristeza, é humilhação isso. Mas Deus manda eu te dizer, as tuas lágrimas chegaram até mim. E todo esse transtorno generalizado que gera medo e repulsa, cai por terra. Por quê? Porque eu sou poderoso e te amo. E tenho a capacidade de mover o curso da história por amar tanto você. E tudo que acontecerá, tudo que estará diante de ti, mostrará, o meu cenário, mostrará que eu sou poderoso e por te amar tanto, eu estou movendo o cenário. A partir de agora, a partir desse momento, se alinha algo novo. Eu quero que alguém que está aqui, porque o Senhor não me diz o nome, mas essa pessoa está aqui e precisa ter fé para acreditar. A partir de hoje acontece isso, ó. Uma entrelação de tempo, espaço e pessoas. Uma interrelação de tempo, espaço e pessoas. O que quer dizer? O tempo está se associando ao espaço e essa pessoa, a mandioqueba, está se entrelaçando também a uma conjunção de uma promessa antiga. E Deus manda eu te dizer, é necessário agora entender o que acontece quando você coloca diante de mim a tua alma e não faz a vontade do teu querer, mas a minha vontade. Receba em nome de Jesus, porque o inimigo já perdeu. E alguém que está aqui vai entender o mistério, porque a curto prazo, uma mudança em espaço geográfico acontece, te colocando em outro lugar, te movendo para outro lugar, É necessário te tirar desse lugar, é necessário te dar um espaço teu, uma coisa tua, é necessário te fazer crescer, é necessário te fazer prosperar e entender. Saiba que eu sou o Deus da tua vida. Em Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está resolvido aqui o negócio. Quando eu entrego a minha vontade, e já não é mais a minha, mas a de Deus, o negócio anda para frente. A alma está conturbada, com pensamentos negativos, ansiosa, depressiva, muita coisa contrária acontecendo, angustiada, mas eu já entreguei os meus pensamentos a Deus. Eu entreguei a minha vontade para Deus, Ele vai fazer o que é preciso, e Ele vai mover o que é necessário, por amar tanto você. Eu quero que você receba essa palavra. Eu vou orar por vocês, mas antes eu vou fazer uma solicitação aqui de ajuda, né, gente? Se lembra que antes de ontem a gente tentou levantar uma oferta de amor? Agora a gente vai levantar uma oferta para ajudar mais uma pessoa, que é um casal da Vitória Nossa, que está precisando muito. Eu não vou falar nome nem nada, mas eu preciso te impulsionar a fazer isso com amor, né? Eles tiveram uma dificuldade, um negócio foi fechado deles mesmos, eles têm filhos pequenos e ninguém me pediu para fazer isso, eu que estou sentindo de fazer. E você vai poder ajudar agora. Antes de eu orar, eu já quero fazer isso para alertar as pessoas o quanto é importante semear na vida de alguém. Deixa eu apresentar para vocês alguém aqui que eu até falei que ia apresentar, né? Que está me pedindo faz tempo. Essa pessoinha que está pedindo faz tempo para eu apresentar. Olha isso aqui, gente. É isso aqui, ó. Deixa eu ver, tá sujo aqui, tá não. Aqui, gente, ó.
essa coisinha aqui que eu ia apresentar para vocês, ó. Tá fazendo companhia pro Thor agora, né? Olha só, gente, ó. Vendo? Bem pequenininho, não cresce, só fica desse tamanho mesmo, ó. Pequenininho. Não cresce mais. Pronto. Ele tá direto aqui querendo subir no colo. Deixa eu falar para vocês. O nome dele é Apolo, viu? Tem o Thor e tem o Apolo. Esse aqui é o Apolo. O Thor é bem gigante e o Apolo é pequenininho. Né? Dois extremos. O extremo do pequenininho e do grandão. Passeando é uma graça. O pessoal fica olhando assim, nossa, é filhinho dele. Deixa eu voltar aqui pro assunto, é sério. Então, eu tô sentindo muito de ajudar. Mas muito, muito de ajudar. E eu conheço pessoas aqui que amam. Eu não quero te impulsionar a fazer o que tu não pode. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ajudar com a oferta de R$15. Se cada pessoa ajudar com a oferta de R$15, a gente consegue fazer algo bem especial. Bem especial mesmo. Vamos fazer isso? Eu quero que você agora mesmo, tá vendo aí a chave Pix telefone 85987076767. R$15 não dá para você comprar nenhuma pizza, né? Mas dá para você ajudar uma família que tem criança pequena em casa, né? E é a coisa mais estimulada que eu posso fazer pela vida de alguém. Gustavo, você pede muito. Gente, eu sou pastor, a gente cuida de ovelhas. E nem todas as ovelhas que chegam lá são ovelhas que têm dinheiro, que têm condições. A maioria são carentes, são pessoas carentes. Tanto que a vitória nossa em si está no local maior, mas a maioria das pessoas são poucos dizimistas. A maioria não dizima. São poucas pessoas que dizimam. Gustavo, como é que a obra se mantém? Como é que tudo se mantém? É a obra de Deus, gente. E a gente ainda consegue ajudar quem precisa. Isso é o verdadeiro ministério. Não é aquele que a pessoa bota dinheiro para si mesmo, que vai fazendo viagens aí internacionais, que faz... Não, a gente primeiro pensa nos de casa, nos que estão ali, naqueles que precisam. E não precisa ser só da igreja não, viu? Que a gente ajuda gente fora da Vitória Nossa também. Não precisa ser só a pessoa da Vitória Nossa, mas todos que estão interligados. Mas eu ainda me pergunto muito. Eu fico me perguntando constantemente a Deus, como é que alguém, escutando uma coisa dessa, às vezes pensa assim, não vou ajudar não. Outra pessoa ajuda, não vou fazer isso não. Uns R$15 que você tem na sua conta para você fazer isso, Deus olhando lá de cima vai de forma copiosa te abençoar. E nem pense que vai te faltar. E isso não é teologia da prosperidade não, isso é própria Bíblia. Que a Bíblia fala que até fazer prova com Deus a gente faz, se for o caso. Faça isso com amor, né? Eu não estou dando sermão para ninguém aqui. Eu amo ser pastor de vocês e tudo, estar junto sempre. Mas eu não consegui entender. Se você não tiver, amém. Mas a Bíblia fala, se você tem e você não faz isso, você acaba pecando e nem percebe. Com aquela desculpa de dizer, não dá, eu não posso, não sei. Mas isso não vai te pesar e eu sei que Deus vai te recompensar. Não me leve a mal, mas eu estou falando isso e eu estou sentindo a linguística tão clara, porque às vezes tem uma coisa que barra a sua vida, está barrando alguma coisa. E às vezes é quando você não conseguiu ainda ser dizimista fiel, não consegue nem ser ofertante, com a promessa de dizer, quando eu tiver eu vou ter, mas o pouco que tem retém tudo e não consegue ser fiel no pouco, para no muito eu te acrescentar. E Deus ele tem o poder de fazer isso. Então faça com amor, tá bom? Então eu vou deixar aqui a chave Pix telefone. Eu quero agora que você bata um print da tela. Eu não vou pedir, eu não estou ordenando, gente. Eu quero que você... Estou pedindo, né? Para você bater um print da tela se você ama essa obra. Vai bater um print da tela, tá vendo a chave Pix? Vai aparecer o nome. Você vai fazer isso com amor. Gustavo, pode ser o valor que eu puder? O valor que você puder. O sugestivo é R$15 para a gente conseguir fazer isso e no domingo já fazer isso com amor, tá bom? Pode ser? Pode ser. Não precisa nem falar nada para mim. Mas faça isso em secreto, como diz a própria palavra. Bate um print da tela agora. Eu te dou 10 segundos para isso. E agora eu quero orar por você, encerrando a transmissão ao vivo, e que Deus venha fazer coisas maiores. Meu Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa. Te queimando e clai venebassai. Eu te peço em nome de Jesus, repreende a fúria do inimigo.
Todo ataque que o adversário tenta, tudo que o inimigo tenta contra ela, contra a vida dele. Meu Pai, eu repreendo todo pensamento contrário. O Senhor me mostra claramente um arco nas mãos do inimigo e sendo quebrado. Meu Pai, age e opera e manifesta a tua grandeza e faz coisas grandes acontecer sobre a vida dela, sobre a vida dele. Nós repreendemos todo o arco do inimigo, todo o pensamento negativo que a pessoa está imaginando e às vezes está nem acontecendo. Declama, Jacob. E se Gustavo, mas e se estiver acontecendo? Deixa nas mãos de Deus que Deus vai te revelar, Deus vai fazer, mas não fica pensando nisso tudo não deixa esses pensamentos, Jacob, te angustiarem. Sobre entrega nas mãos de Deus. Age e opera, meu Pai, porque esse povo é teu. É um povo que o Senhor me deu também para cuidar, amar, zelar, orar. E hoje pela madrugada vai ter oração forte. Eu vou estar intercedendo muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Eu amo o seu coração. Deus abençoe muito. E ajuda, tá? Tá aí a chave Pix. Deus abençoe. Obrigado, meu Pai.